Tá sem som. Ah, é assim mesmo. Gente, quadrilheiro é assim. A gente vai no improviso. Acontece, quem é de festival sabe disso. Mas é isso mesmo. Para ter emoção na noite, a gente precisa, né, ter alegria e espontaneidade. Para conversar com vocês, agradecer demais a presença, a participação de todos que está aí na nossa live. E só para lembrar vocês, hoje é a nossa segunda noite, né, de live sobre o histórico, né, desse movimento junino do Crato, que tanto tem nos deixado saudade. A gente vai conversar sobre um pouquinho desse passado e também das perspectivas para o futuro nesse pós-pandemia. Essa live é uma promoção, né, de uma realização da Praça do Céu, sob o subsídio da Secretaria de Esporte e Juventudes do Crato e da Secult, Secretaria de Cultura, na pessoa aí do Willemar, né, que é o nosso secretário de Esporte, e Dedê, Wilton, da Secretaria de Cultura. Praça do Céu das Artes, Estação Cidadania. Aqui tem cultura, tem cidadania e tem muita informação. Bom, então, para dar início, né, essa nossa jornada aí de muitos assuntos, hoje teremos uma participação aqui belíssima. Mas antes de falar dessa participação, eu vou combinar aqui uma coisa com vocês. A live de ontem, pessoal, foi um sucesso. Olha, Robério, muita gente assim no meu privado, muita gente nos grupos, né, parabenizando e pedindo mais, querendo mais informações para retratado do São João. O que foi que nós, coordenação da Praça do Céu, resolvemos? A gente vai estender um pouquinho com o Robério, até mais ou menos o limite da live, porque o Instagram, né, ele só dá uma possibilidade de 60 minutos. E aí a gente desliga e rapidamente a gente chama a próxima convidada. Os assuntos de hoje é uma leveza. É tudo que o movimento junino gosta e precisa tanto se informar como aprender. Nada mais, nada menos do que Robério Nogueira para me ajudar nesses assuntos que é primoroso sobre competições, sobre festivais e também sobre aquele movimento de rua, de comunidade que nós tanto nos instigamos a participar, a olhar e também a dançar. Só que pegar um pouco desse currículo, gente, que se for possível ainda na noite de hoje terminar. Professor Robério, mais conhecido como Berão, ex-brincante de quadrilha junina nos anos 90, no Arrastapé, São Sebastião, Arraiá da Panelinha infantil e adulto, ambas do bairro Oceã Araripe, no município do Crato, tá? Produtor de festivais municipais de quadrilhas juninas do Crato entre os anos de 2013 a 2015. Membro da União Junina do Estado do Ceará, na categoria de jurado, desde 2015. Então, Robério, seja bem-vindo à nossa live. E você quer dar uma palavrinha para o pessoal? E aí eu faço a pergunta. Pode ficar à vontade. Ok. Obrigado, Odivan. Boa noite a todos os amigos que nós convidamos para prestigiarmos esse levantamento histórico que você coordenou, que está coordenando à frente da Praça do Céu, lá ligado à parte da cultura. E aí, desde então, parabenizar também pelo apoio, por abraçar o seu projeto, os secretários, o amigo Lamar, o amigo Dedê, também um coordenador lá da Praça do Céu, o amigo Flávio Rocha, e dizer que nós, enquanto movimento junino cratense, nós temos essa ansiedade de querermos ver cada vez mais o nosso movimento crescer. Se falar em resgate, nós temos que falar também o que foi que nos motivou a entrar no movimento, o que foi que nos motivou a permanecer no movimento e que nos leva a querer que o movimento volte a ter aquela força, volte a ter aquela garra, volte a ter aquela animação que há poucos anos atrás ainda existia. Então, o resgate que você vem propor, né, diante do seu projeto, desse levantamento inicial histórico, fazer essa catalogação onde você está colhendo dados, vai enriquecer não só o movimento junino, como também a cultura junina vai se manter viva por muitos tempos, porque esse material que você está produzindo de forma extraordinária vai ficar nos acervos, que hoje nós temos os acervos da computação, que esse não vai se perder jamais. Então, para iniciarmos a nossa fala, como você bem colocou, o nosso início nessa trajetória junina deu-se nos anos 90.
E nos anos 90 nós não éramos marcados ainda por grandes festivais, por grandes competições. Quando eu falo no nível que nós temos hoje, nós tínhamos o engajamento e a valorização e aquelas pessoas de bairro que buscavam manter viva essa tradição junina. E como você bem citou, no bairro Oceário Alencar Laripe, que é mais conhecido como Caixa d'Água, era um quadrilha de rua mesmo. Não é? A Rua Doutor Josias Cirnando, eu acho que a maioria das pessoas nós conhecemos. A Rua Doutor Josias Cirnando, ensaiávamos ali na rua, não é? Ensaiávamos também na Gerson Zablo, ensaiávamos no beco que atravessa São Sebastião. E depois, por um bom tempo, foi que começamos a ensaiar no calçadão da Caixa d'Água, que é ali ao lado da Capela São Sebastião. E os incentivadores daquela época, e aí eu quero deixar bem registrado, o Nenê de Braz, não é? Que não só com a quadrilha Raia da Panelinha, mas também depois com a fundação da Escola de Samba Unido de São Sebastião. O Rui Araújo ele é carteiro, mas também sempre engajado o Nenê de Braz na época era da adulta e o Rui ficava com a gente no infantil, que depois recebeu o nome de juvenil. E também o João, o irmão do esportista Caségio, conhecido mais como João de Mariquinha, e que, no que você colocou, arrastapé, era o Arrastão São Sebastião. Né? Então, naquela época, a quadrilha de rua, a quadrilha tradicional, a quadrilha matuta, onde você passava o ano ali sempre comentando, tá chegando a época, tá chegando perto, e a alegria da criançada era se reunir na rua, era chegar em casa com os pés, podemos dizer, pretos mesmo, que se não tomasse banho apanhava, né? E a alegria no outro dia ficava comentando nas escolas e chamando para ir para os ensaios. E essas quadrilhas foi a alegria nossa no termo da nossa infância, início da nossa adolescência. Destaco aí também que naquela época algumas competições, alguns festivais também eram de rua. Acontecia ali na Ratisbona, ali em frente onde hoje é o Ágape, e depois passou-se para a parte de cima da Refesa, que não tinha aquele calçamento, e era no barro, né? Então nós ensaiávamos no barro e chegávamos lá, dançávamos no barro. Então também tinha essa identidade, essa proximidade. Nós também chegamos a ter um momento que foi na própria Praça da Sé, foi na Praça da Sé, e no antigo parque municipal, né, o Parque Ecológico Municipal, que não tinha quadra bicentenária como é hoje, então era o chamado Parque Municipal, que era ali gradeado, e nós dançávamos o festival ali em frente. Então ali já no finalzinho da década de 90, já ainda era por ali. Para depois adentrar ali na quadra bicentenária e ter o festival, interno na quadra bicentenária. Na live de ontem falou-se também de alguns festivais que marcaram, e que eu posso destacar que marcaram o final da década de 90 e como o início da década de 2000, que é o Festival do Colégio Agrícola. Era um festival que reunia, podemos dizer, a nata da época, ou seja, as melhores. Nem todas as quadrilhas conseguiam inscrição, porque era bem concorrido. Eram, não vou dizer selecionadas, mas eles convidavam as quadrilhas das cidades vizinhas e bem como também quadrilhas do município do Crato. E se você não corresse, você perdia a vaga do município do Crato. Então nós também, às vezes, nem participávamos como brincante, mas só assistir dava aquela alegria. Não é? Então quem não lembra a quadra bicentenária cheia, quem não lembra as ruas cheias, e olha, interessante, era festival de rua e não tinha aquele gradeado que tem hoje, não. Era uma corda ou era um barbante e ninguém invadia. Ou seja, você brincava e você concluía sua apresentação de forma belíssima. E como não tinha o que nós temos hoje, nessa grandiosidade que foi implementada no movimento junino, que a gente vai falar no decorrer, como também a próxima convidada, nossa amiga Iris, também vai entrar nessa parte. E nós ficávamos ansiosos ao final da apresentação, porque a gente corria, não era atrás de água, a gente corria com um amigo ou um familiar que estava lá e dizia, nós erramos, porque se você não errasse, como eram aqueles passos tradicionais, se você não errasse, você está dizendo, temos chance. E aí, para falar do movimento de rua daquela época, nós não podemos deixar também de citar algumas quadrilhas que numa rivalidade sadia nos trouxe bastante alegria, não é?
Aqui no bairro vizinho, só lembrando que nós estamos nessa live hoje aqui nas instalações do restaurante Ponto do Cupim. Queremos agradecer, né, cedeu espaço nessa belíssima decoração de São João. E aqui no bairro ao lado, na Vila Novo Horizonte, quadrilha infantil, se fala no Crato hoje, a referência década de 90, década de 2000, ainda hoje existe. É a quadrilha Moranguinho da mestre Lene Galdino, no qual a gente registra o nosso abraço para a mestre Lene Galdino. No Alto da Penha, nós tínhamos a quadrilha da Nossa Senhora de Fátima, tanto adulta como infantil. E aí que lá, ora era Júlio, ora era Bulu, ora era Lala. Então esses três aí trocaram o comando da quadrilha, porque também tinha a quadrilha adulta, então nós estamos falando de adulta e de infantil. Nós tínhamos também outras quadrilhas no Conjunto Novo Crato, no Matadouro, que é o Zacarias Gonçalves, nós tínhamos na Vila Alta. Falar também da quadrilha do Chico Gomes, nosso amigo Bel, se eu não me engano, ainda hoje eles comemoram o São João, mas não sei como é que está a quadrilha lá, acho que você na sua pesquisa você sabe mais disso. Baixio do Muquem, Santa Rosa, não é? São José, que você antes queria lembrar o nome de São José, a quadrilha Coração Junino lá do Tiquinho, né? Tiquinho da Jô, se eu não me engano, não é? Então, seminário, depois deu as tradicionais, deu lugar ao surgimento da Raízes, da Raiz do Cariri, da Princesa do Cariri, que aí se a gente for citar as pessoas que colaboraram, e aí nos permite que às vezes a gente não vai poder citar todos os nomes. Então, é interessante e nos dá alegria e nos deixa felizes em a gente poder relembrar que no finalzinho da década de 90, meados de 90, final de 90, nós tínhamos essa alegria do festival de rua mesmo. E aí teve a pausa, porque no termo da minha adolescência, já tive a preparação para entrar nos estudos superiores, no estudo superior, e aí voltei, e quando voltei como colaborador já nessa década do início desse novo século, né? Meados 2000, finalzinho da primeira década de 2000, uma quadrilha aqui mesmo do bairro do Parque do Jeito como colaborador. E aí fica aquela pulguinha. Antigamente, se você não errasse, você tinha chance de trazer o troféu para casa. E não tinha premiação em dinheiro, não, era só troféu mesmo, sabe? E o troféu que, se a gente for ver nas fotos, é uns troféus que, né? E nós ficávamos naquela, nós não erramos e não ganhamos, por que foi? E hoje nós temos um critério diferente. E como colaborador, como também coordenador de grupo junino, e já depois no início dessa década ainda que nós estamos terminando, de 2010 para cá, eu produzi Festival no Crato, 2013, 2014, 2015 não produzi, mas participei como colaborador porque impedia a legislação da época, porque eu estava envolvido em outro processo. E nós ficamos a nos perguntar como uma quadrilha que na análise do público, na análise de quem gosta e quem aparentemente entende do processo junino, estava ali de forma, podemos dizer, perfeita. E de repente na planilha, quando a gente começava a analisar, ficava aquele gostinho. Como foi isso? Por quê? E aí você começa a perceber e alguns questionamentos surgiam. Foi aí que abriu-se a porta de eu me filiar a uma entidade junina. E falar de entidade junina, e falar de entidade junina, nós temos que ver o processo também do que foi no movimento cearense. Não é? Que antigamente nós tínhamos a FECOAJUSE, que quase todos nós aqui da região do Cariri éramos filiados, e depois no processo que veio a trazer uma nova ideia de como se tratar o movimento junino, aí nós tivemos a criação, o surgimento da União Junina, na qual faço parte, na categoria jurado. E quando você vai para a categoria jurado, que você passa por um processo, você começa a enxergar o dentro da quadrilha de outra forma. Então, do brincante ao avaliador, você tem uma dimensão que você cresce de uma forma gigantesca. Você começa a entender que algumas críticas que você fez, lógico, você fazia porque você estava ali no seu direito de defender o porquê que meu trabalho, o porquê que meu projeto não teve aquele resultado. E aí você lembra muito bem que aqui no Crato, como tinha também nessa nova década, nessas duas últimas décadas, né?
poucos grupos, e aí por que poucos grupos? Daqui a pouco talvez a gente responda o porquê a redução desses grupos. E também nós tivemos a seguinte interrogação, que foi feita até ontem. Antigamente os grupos tradicionais conseguiam disputar regionalmente e festivais regionais e traziam o título. E depois que houve a evolução, que houve essa transformação, que houve pela necessidade que se dá, inclusive, pelo próprio crescimento junino, essa implementação, esses novos adereços, essas novas formas de se fazer, e aí não mais uma quadrilha junina, e mais um espetáculo junino, que na realidade é um espetáculo junino, por que que o Crato não cresceu também, não seguiu na mesma velocidade que alguns de outros municípios, que nós vamos falar também daqui a pouco. Então, fica essa questão para que nós possamos avaliar, nós que fizemos parte da década de 90, nós que fizemos parte da primeira década desse novo século, ou seja, do 2000 ao 2010. Então, essa década que se finda, ou seja, a segunda década desse novo século, nos traz a necessidade de repensar o movimento junino-cratense. Como é que eu vou repensar o movimento junino-cratense? Como é que, há um tempo atrás, não muito distante, nós tínhamos 28 grupos no município do Crato. E hoje nós não temos 5. Nós tínhamos vários festivais além do municipal. Nós tínhamos o Festival da Santa Rosa, nós tínhamos o Festival do Baixo do Muquem, nós tínhamos o Festival da Ponta da Serra, aí um abraço a todo o movimento junino, a todos os brincantes, em especial a turma aí da Malum Produções Cultural, no qual eu tenho bastante carinho com o trabalho que o pessoal da Ponta da Serra desenvolve, pessoal da Cantando no Nordeste também, né, uma quadrilha que abrilhantou já nessa década que está se findando. Então teve festivais, como eu te falei, do Colégio Agrícola, e aí também, Edivan, nós não podemos esquecer que na década de 90 existia ainda a tradição das quadrilhas juninas nas escolas. Então você começava a aprender os primeiros passos na escola. E hoje, poucas escolas mantêm viva a chama de uma quadrilha junina. Quando se posta, por exemplo, agora mesmo na rede municipal, que eu conheço vários diretores, e eles postando os TBTs, colocando a saudade do que eles realizaram ano passado, anos anteriores, e você via que tinha quadrilhas belíssimas, festas belíssimas, decorações belíssimas. E aí, nessa retomada de querer entender o porquê dessa pausa, que essa pausa deu sinal já lá para 2014 a 2015, se eu não me engano. 2014 para 2015 já deu um sinal, olha, nós estamos diminuindo. O movimento junino no Crato pisou no freio. Houve uma desaceleração. E por que que isso aconteceu? E os sinais já foram sendo colocados desde o início dessa década que se finda, né, de 2010 para cá, onde a redução, a diminuição dos números de grupos juninos. Então nós precisamos repensar, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, o momento causado por essa escuridão da pandemia, ela também nos remete a refletir. Um ano sem um movimento junino. Quais as percas que realmente tivemos? O que é que significa um ano sem um movimento junino? E falar de movimento junino não é se falar apenas da quadrilha, não é se falar apenas da apresentação. Porque da quadrilha junina, nós estamos falando de vários outros segmentos que dão suporte. Nós estamos falando de costureiras, que esse ano, infelizmente, tiveram seu trabalho interrompido pela não continuidade dos trabalhos em virtude de não ter festivais. Nós estamos falando de artesãos, que eles trabalham tanto no sapato como também no chapéu, como também alguns adereços do colete, alguns acessórios utilizados tanto no figurino feminino como também no masculino. Nós estamos falando também nos armarinhos que colocavam zippers, linhas, botões. Nós estamos falando também na nossa loja de tecidos, que vendia também seu tecido para confeccionar os figurinos, bem também como os acessórios. O da mulher ele é mais sofisticado, eu acho que talvez Isa possa colocar os elementos que são utilizados lá para entender também o
o que se perdeu também na circulação e na economia também regional do Cariri, não apenas na região, no município do Crato. Né? Nós estamos falando também dos profissionais do transporte, porque a quadrilha se prepara para se apresentar em casa, mas ela se prepara também para visitar municípios, para visitar festivais. Então, o pessoal do transporte também esse ano, no mínimo aqui no Crato, no mínimo 15 fretes foram cancelados, porque já que não ia ter os festivais, infelizmente eles também não puderam fazer esse extra que sempre acontece no período junino. Então, a economia local também, ela sofreu impacto porque deixou, numa época, desde ali abril até término de junho, era uma época que esses setores tinham uma garantia de uma economia, tinham garantia de uma entrada de uma receita, de um dinheiro extra. E nós estamos falando do artesão que faz o chapéu de palha mesmo, daquela forma tradicional. Nós estamos falando naquele que faz o colete de couro. Nós estamos falando naquele também que pode fazer alguns acessórios de couro. Nós estamos falando também naquela costureira, aquela lá da minha casa, da minha rua, da sua rua, que ela, todo ano, esses 3 meses, ela dedica para trabalhar no Festival das Quadrilhas Juninas. Então, quando a gente pensa nisso também, nós chegamos à conclusão que a perca foi muito maior. Não foi só a alegria do brincante. Não foi só apenas a alegria do brincante. E aí também nós não podemos esquecer que dentro da quadrilha internamente existe uma coreografia, então tem um profissional, um coreógrafo. Tem a encenação, que nós chamamos que quadrilha junina sem casamento não é quadrilha junina. Então nós temos os profissionais do teatro. A teatralização que se deu ao casamento trouxe uma riqueza grandiosa ao movimento junino. Os elementos observados no detalhe da cenografia, e aí falando em cenografia, nós temos também alguns que trabalham na carpintaria, que trabalham com solda, que são elementos talvez mais leves usados em cenários, não é? Aqueles que trabalham em pintura, porque muitos cenários também, às vezes a lona, ou às vezes o pano, com a pintura bem feita também vai caracterizar um cenário belíssimo. Nós estamos falando nas pessoas que ficam ali de apoio, o apoio que se dá nas quadrilhas. Nós estamos falando também que trabalha com serigrafia, porque todas as quadrilhas gostam de fazer sua camisa para divulgar seu projeto. O lançamento temático. E aí, sem falar nos destaques, que nós temos a rainha, nós temos o marcador, nós temos o casal de noivo. Então, o movimento junino teve um crescimento de forma tão grande, que às vezes nós nos perguntamos, esse crescimento não chegou em tal localidade, por quê? Então, nós precisamos urgentemente criar um fórum permanente para se pensar, para se dialogar, para planejar e para buscar executar um novo projeto de quadrilha de movimento junino para o município do Crato. Nós temos um público que, se você olhar aí na participação, com certeza muitos estão ansiosos e se perguntando, para o próximo ano, o que nós vamos esperar? Ora, primeiro nós esperamos que consigamos concluir esse ano todo mundo com saúde, todo mundo em paz, todo mundo sabendo que o desafio para reconstruir a sociedade, reconstruir a comunidade, reconstruir uns segmentos que antecedem ao movimento junino, que é tanto a parte da saúde, como a parte educacional, como também o comércio em si. O que se pensar no movimento junino cratense inicialmente para 2021? Então, todos nós concluirmos esse ano com saúde, com paz, nós teremos a oportunidade, sim, de repensar e de buscar unir forças. Se nós conseguirmos, e aí você, quadrilheiro cratense, se nós conseguirmos deixar as nossas divergências de lado, se nós conseguirmos deixar talvez o nosso ego de lado e unirmos força, nós vamos unir força por quê? Porque nós precisamos ter um novo ano. Um ano para resgatar a autoestima, não apenas do quadrilheiro, mas de todos nós. E para levantar essa autoestima, nós precisamos andar de mão dadas. Nós precisamos acreditar no potencial do nosso amigo. Nós precisamos apostar que
aquele planejamento vai ser executado e vai dar certo. Então, se pensar um movimento junino cratense para 2021, é deixar a diferença de lado e buscar, inicialmente, diante das informações coletadas pelo seu projeto, identificar quem hoje está disposto a pensar um movimento junino cratense. Você está disposto? Se você está disposto, nós também estamos dispostos a ajudar. Nós que eu falo, quanto entidade da União Junina, quanto um profissional também que sou, quanto um colaborador também que sou, como um amante do movimento junino. E quando eu digo nós também estamos, porque temos também o projeto encabeçado por Eudivan, todos nós que participamos desse projeto, dessas lives, desde o João, a Sueli infelizmente ontem não pôde, e aí eu resisto, deixo o meu abraço a Sueli, a ele e a toda a sua família, em especial o seu filho, né, nesse momento tão delicado. Fica um abraço aí registrado para você e toda a sua família, Sueli. Então, se vamos querer mudar, nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar a nossa forma de se fazer o movimento junino cratense. Eu não estou falando apenas se fazer quadrilha, porque o movimento junino agrega esses profissionais que eu coloquei, agrega uma rede que vai dar o suporte, vai sustentar o projeto que nós queremos executar, não é? Então é preciso que nós comecemos a pensar hoje, porque 2021 pode estar bem aí. E se 2021 for um ano que dê oportunidade para que a gente execute, nós estamos ansiosos em executar. Porque um ano sem São João é um ano complicado para quem gosta do movimento junino, quem gosta da quadrilha junina. Foi difícil não acender a fogueira, mas foi uma causa justa. Parabéns a você que entendeu que não acender a fogueira não significava que você estava apagando a cultura junina, ao contrário, você estava acendendo a chama da solidariedade. Então, parabéns a você que entendeu o recado, que entendeu o pedido. Não acenda a fogueira, para que a gente possa cultivar o mais sagrado, que é a nossa vida, Eudivan. Eu, de fato, me encanto com essas palavras, por ser quadrilheiro, por ser desse movimento, tudo isso que o Robério fala. E assim, eu estou achando muito delicioso essas falas, essas contribuições do Robério, e também encantado com esse cenário, gente, esse cenário maravilhoso aqui no Ponto do Cupim. E assim, falar de quadrilha e ver esse artesanato todo, essa decoração, ao mesmo tempo essa iluminação, faz a gente se sentir em festival e também nas apresentações, né? Assim como muitos de vocês que estão nos assistindo já dançou quadrilha de comunidade, dança quadrilha de comunidade, quadrilha de rua ou quadrilha de festival, tem esse sentimento. E esse sentimentalismo se presencia muito, né? Se enfatiza muito, tanto nessas colocações do Robério, como nesse momento, como o Robério bem coloca, de pandemia. Então é muito importante a gente entender o atual, para que a gente se projete, se planeje, né, com essa união toda, super concordo, para 2021, né? Robério, eu visitei algumas comunidades online, tá, gente? Tive contato com elas, mesmo em casa, tive essa acuidade, né, de construir, porque assim, essa nossa live de hoje, aí dizendo para você que está nos assistindo em casa, e também lembrando, né, que a gente faz essa lembrança desde ontem, é que é uma culminância de um processo que a gente já vinha planejando e tendo contato com os quadrilheiros, porque o movimento é nosso, é cultural, é municipal, é cratense, mesmo para você que nunca dançou ou que não pretende, mas é seu também porque você é cidadão. Então, assim, é partícipe dessa sociedade cultural, enquanto cidadania. E assim, visitando essas comunidades online, como eu estava te falando, eu tive contato através de WhatsApp, Facebook, as redes sociais. E andei pesquisando. Muitas falas mesmo, entonam essa nostalgia desse crato, né, que a gente já vivenciou, já experimentou nos festivais. E eles dizem muitos anseios. 2 deles eu queria destacar aqui e gostaria de sua colaboração. Eu não sei se, eu não diria que estão esquecidos, mas que a gente tem registros fotográficos de vídeos no município, porém nós não temos visto nos últimos anos. E uma das falas que me chamou a atenção é assim:
A criança ter contato cultural é importante para o crescimento. Antes, tinha grupo, e já hoje, nem nas escolas se estimulam as criações das quadrilhas. 1999, 2000, 2001, tinha das escolas, e muitos iam de festivais. E a outra diz assim: se não fosse essa pandemia aí, né, eu tinha colocado a de idosos, porque a gente tem aqui o grupo de mulheres e crianças também. Acho que São João mesmo é este encontro. Seria aqui na comunidade mesmo, fecha aspas. Dentre essas duas respostas, nós temos dois públicos, dois elencos, um infantil e um idoso. O que se pensar através da quadrilha, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, para a realização do movimento junino do Crato? Bem, como eu coloquei, nós temos que... Tá ok o som? Tá ok? Nós temos que pensar o que fazer a partir do momento que tivermos a oportunidade de começarmos a agir. Nós não podemos pensar na manutenção do movimento junino ou de qualquer que seja o movimento cultural sem se pensar na manutenção desde o início. Então eu participei de quadrilha junina infantil e fui até adulta. Você pode ter entrado, Odivan, já na época que nós chamamos de juvenil, e entrou na adulta, mas muitas crianças não tiveram oportunidade de grupos abrirem essa oportunidade de ser um grupo infantil também. Então, as políticas públicas, por exemplo, hoje nós temos, falando de estado de Ceará, o edital do Ceará Junino, que entre eles também, mesmo não tendo o festival regional, infelizmente aqui regional, quando eu falo regional, a região do Cariri em si, nós não compreendemos ainda porque que a região não se pensa em fazer também um festival regional infantil. Por não ter esses regionais infantis, infelizmente alguns grupos não sentem o chamamento, ou seja, a motivação de manter um grupo infantil. Na cidade vizinha de Juazeiro do Norte, nós encontramos 5 quadrilhas infantil. Aqui no Crato, nós encontramos ainda a manutenção, que a mestre Lene Galdino busca fazer todo ano uma quadrilha que geralmente é infantil e juvenil, porque adulto talvez não se tenha. No Muriti também acredito que se tenha. Em algumas escolas ainda se tem. Escolas municipais. Então aí ver os grupos que trabalham a proposta da juvenil e adulta para que possam manter a continuidade desse projeto feito nas escolas. E para isso nós precisamos sim de políticas públicas. Políticas públicas, primeiro, que enxerguem a necessidade para fazer isto acontecer. E para se fazer política pública, nós temos que pensar em quem vai levantar essa bandeira da política pública. E aí nós, enquanto movimento junino, nós enquanto quadrilheiros, nós enquanto amantes da cultura cratense, cearense, nós temos que buscar. Nós temos que buscar em ter uma representação para que possa buscar essas políticas públicas e fazer com que chegue até os grupos que são os mais necessitados. Não é? Então, se falando de Crato, nos últimos anos nós tivemos alguns incentivos, né? Houve uma queda, depois voltou-se novamente. Então, essa parte de política pública local, acredito que para 2021 nós tenhamos sim essa possibilidade de ver uma nova política pública municipal, porque, primeiro, o cenário que 2021 está sendo, em 2020, em 2021 nós temos que superar isso. E nós não vamos superar isso apenas voltando até a normalidade nas escolas. Porque com isso nós vamos ter também, quanto professores, quanto educadores, saber lidar com esses alunos que passaram tanto tempo distante do ambiente escolar. Nós já sabemos que na rede educacional do município já tem alguns projetos, e um deles é o Mais Cultura. Então podemos sim buscar criarmos e uma política pública local, municipal, para que o Mais Cultura seja, como é que eu posso dizer, estendido para toda a rede municipal e não só aquelas que foram contempladas pelo governo federal. Isso é uma forma de se iniciarmos uma tentativa de manter viva a chama do que nós queremos que continue,
que é a cultura do movimento junino nas escolas. E aí, com isso, eu volto a ressaltar. Nós precisamos pegar esses talentos que existem. Quando você foi fazer sua pesquisa, com certeza, alguns representantes disseram, oh, coisa boa, eu queria a oportunidade de refazer, de reviver meus projetos. E reviver os projetos, executar novos projetos, porque nós vamos tirar o aprendizado do que se foi do passado. Quanto ao grupo, que também está aí nas suas colocações, que é o grupo idoso, nós temos que pensar também na política pública desse público que é bastante interessante, porque eu estou concluindo o mestrado, e a nossa tese do mestrado é referente à estatística espacial. É uma análise de agrupamento. Então, nós vamos analisar comportamento de grupos. E aí, minha orientadora, deixa um abraço para ela, a professora Kátia, ela foi disse, não se surpreendam quando vocês forem analisar os indicadores. E numa dissertação, no TCC de enfermagem aí da URCA, foi analisar a qualidade de vida dos idosos. Se eu não me engano, da região do Cariri, algumas cidades, acho que lá de Juazeiro e Barbalho, acredito eu. E aí você diz, olha, a qualidade de vida vai estar o quê? Na alimentação, vai estar no condicionamento físico, vai estar no bem-estar que ele está com a família. E ela foi e disse, olha, e se tratando de indicadores, nós podemos nos surpreender. E o indicador que estava presente em todos os membros do grupo, que estava com uma qualidade de vida excelente, era o contato constante com amigos. Então veja só, o contato constante com amigos. Então o idoso que tinha visita regular de algum amigo, ele se sentia bem. Então o idoso, que se você for pegar outros estudos, você vai ver que a dança vai libertar o idoso, porque a dança mexe também com a coordenação do idoso. Então a quadrilha junina para o público idoso, hoje talvez a gente se vê aonde? No CRAS, que são os responsáveis para trabalhar isso. E aí, o ano passado nós tivemos um arrasta-pé promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Social, no qual está aí os arquivos, onde os idosos dançando o seu forrozinho, dançando a quadrilha improvisada, a alegria daqueles idosos. Então, a política pública para o idoso, através da Secretaria de Assistência Social, que é o que nós conhecemos ela como sendo assistência social, através da execução das políticas públicas e a utilização do recurso do Fundo Municipal da Assistência Social, bem como o do Fundo Municipal, não do Fundo, mas através do Conselho Municipal do Idoso, nós podemos ter, que já na equipe dos CRAs, tem profissionais que trabalham também dessa forma. Então, para o público idoso, que seja estendido. Se fala na necessidade de um novo CRAS, se fala na necessidade de novas equipes. Mas, voltando para o infantil, nós precisamos acreditar e apostar e colocar mais recursos. Se não for que vem de forma direta para a escola através do Mais Cultura, mas que seja já ações com o Fundo Municipal da Cultura ou do Fundo Municipal da Educação, voltado exclusivamente para trabalhar mais cultura em toda a rede educacional do município do Crato. Acreditamos que aí seria o pontapé inicial. Se vai dar certo, nós teremos aí uns próximos anos para que a gente possa acompanhar e para que a gente possa comentar futuramente se o projeto e se a execução foi exitosa ou não. Eu gostaria de me informar só a questão do horário. Nós estamos a 42 minutos. Então tem tempo ainda, né? Tem uma pergunta. Pronto, enquanto Isa vê aqui uma pergunta nossa. Obrigado, pessoal, né? Você que está aí contribuindo, né? Fazendo argumentações, dando seu salve. Enquanto isso, eu vou colaborar aqui com a fala excelente, né, do Robério em relação ao espaço, né? Quanto à questão espaço físico, nós temos a Praça do Céu das Artes, né, o Centro de Artes e Esportes Unificados, que inclusive nós temos uma coordenação lá dentro da assistência
né, referência da assistência social, o CRAS, e temos também todo o suporte aí, né, encabeçado pelo Henrique Renner e pelo Lamar, né, da Secretaria de Esporte e Juventude, que dá essa assistência toda esportiva. E aí nós temos o professor Yuri, que é da Praça do Céu, a coordenadora, e aí vai aqui um beijo, um abraço para a Evânia Figueiredo, né, que faz esse trabalho com crianças e também com idosos, né, pode dar esse suporte também da questão de coordenação motora, aporte físico. E, claro, temos toda uma parte cultural. Os meninos aqui que trabalham comigo da equipe, encabeçado pela coordenação do Flávio Rocha, né, e pela Secretaria de Cultura, do DD. Então, assim, a Praça do Céu, gente, é uma plataforma para todos os públicos, inclusive o infantil e o idoso. Então, sinta-se, a partir dessa belíssima colaboração do Robério, sintam-se convidados, né? Sigam nossas redes sociais, nos visitem, claro, pós-pandemia, né? No momento presencial. Fica no Conjunto Conviver, bairro Mirandão, Avenida Teodorico Teles Neto, sem número, Praça do Céu das Artes. E aí, Odivan, você colocando aí referente a esse espaço belíssimo, que é a Praça do Céu, ele vem a dar essa oportunidade dos grupos terem um espaço onde eles possam trabalhar desde a elaboração do projeto, porque os profissionais da Praça do Céu podem ser esse canal para criar seminários, criar oficinas, certo? E bem como também a parte dos ensaios, porque hoje um grande problema às vezes é a ausência nas comunidades de um local para que eles possam fazer os ensaios. Mas como eu te falei, ainda voltando para a parte de políticas públicas, né? Então nós apresentamos sim essa possibilidade de conseguirmos todos nós juntos, buscarmos sentarmos inicialmente, analisarmos as propostas e criarmos um plano de execução, e esse plano de execução vai ser mediante a coleta dessa necessidade vindo inicialmente das comunidades, passando pelos grupos já existentes. Buscaremos propor, junto com o coletivo nesse fórum permanente, que a pretensão de ser criado é isso, uma nova forma de se pensar também festival municipal. Por que não fazer um movimento itinerante? Por que não fazer um movimento itinerante aqui na região do nosso município do Crato? Eu estava dando uma olhadinha para que a pergunta. Não vi não, a pergunta na tela não, viu? Quem perguntou? Tá aqui. Uns quadrilheiros pedem apenas uma quadrilha junina no Crato. Isso não diminuiria o movimento junino? É a pergunta do Vanderlan Júlio. Vanderlan, obrigado por sua participação desde ontem, abrilhantando aqui a nossa live. Muitos quadrilheiros pedem sim que seja uma quadrilha única. Ela pode vir a diminuir o movimento junino quando você se pensar em quadrilha que busque andar na região do Cariri, ou seja, busque participar de festivais regionais. Se de repente você cria uma que podemos dizer quadrilha potência, que pode trazer uns bons resultados, onde os quadrilheiros, em comum acordo, decidirem isso, não vai diminuir o movimento junino. Mas para que isso aconteça e não haja essa diminuição, é preciso que seja resgatado, é preciso que seja criada uma política pública para dar essa motivação para que os bairros façam suas quadrilhas de bairro, quadrilha de rua. E aí nós devemos buscar, através das bandeiras que sejam permitidas levantar, através da representação que seja permitido estar atuando, criar ou propor a criação de um festival itinerante no município do Crato. Ao invés de nós fazermos um municipal, vamos fazer tipo o que se faz etapas, né? Um circuito municipal junino, onde nós passaremos ali pelo seminário, analisando e as apresentações propostas pelas quadrilhas da comunidade, pelo bairro Alto da Penha, que aí pega também ali o Butirão, Alciararipe, aqui a região do Parque Grangeiro das Vilas, Vila Alta, Barro Branco,
Baixio do Muquem, que tem vários talentos, Santa Rosa, São José, Bela Vista, Patrícia, distritos, Ponta da Serra, Dom Quintino, Santa Fé. Ou seja, quando você permitir que cada localidade, com sua especificidade, mostre que quer brincar São João, que quer manter viva a chama e acesa do movimento junino através da quadrilha, nós não vamos ter a diminuição do movimento junino, nós vamos enriquecer. Agora, e se pensar, caro, é Vanderlan, né? Vanderlan Júlio, e se pensar numa única quadrilha, é como eu falei agora há pouco, nós temos que deixar de lado, nós temos que despir de rivalidade, nós temos que se despir de alguma desavença que ficou aí pelo caminho, por egos, por algumas falsas bandeiras que a gente levanta, para que a gente possa, na qualidade de cada um e no reconhecimento dessa qualidade do colega, do amigo que está se propondo a fazer o movimento junino, nós unirmos forças e aí sim, conseguimos fazer um movimento junino do cratense cada vez mais forte. E aí, quando a gente diz cada vez mais forte, é com a possibilidade de um grupo junino forte, para que além de representar a nossa cultura, representar tão bem o nosso município. E aí, concluindo a fala agora há pouco, antes de começar a responder a pergunta, nós temos que enxergar, caros amigos, numa representação para que possa levantar essa bandeira. Então o momento vai chegar. Eu, você, cada um de nós vamos ter a oportunidade de dar nossa contribuição, em apostar em algo. Eu acredito sim no movimento que vai crescer. Eu acredito sim na possibilidade de se fazer quadrilha de forma cada vez mais diferente, cada vez mais bonita, porque se falar em projeto, e aí eu digo a vocês, o projeto ele não é barato. Se fazer quadrilha, não é barato. Primeiro porque cada um de nós vamos dar o nosso tempo. E tempo é valioso. Tempo é valioso. Tempo não tem dinheiro para... Outra pergunta. Não tem dinheiro que se pague. Na tela. Deixa eu ver se chegou aqui, viu? Quem é? É um brincante? William Santana, beijos. Obrigado pela sua participação. Cadê a pergunta do William? Tá aí, chegou no teu? Só um momento. William Santana, ex-nordestinando, ex-raiz do Cariri. Então tem muita história também. Raiz da terra. Começou numa infantil, né? A gente falou de William crianças. Santana, grande quadrilheiro, hoje coreógrafo, também pesquisador. Né? Teve à frente já de quadrilha Juliana de Acopiara. Não é? E aí o seguinte. Já está o tempo esgotando, né? Já leio. E aí, William, a ausência das quadrilhas no crato dos festivais se diz a respeito a que problemas e o que é preciso fazer para melhorar essa questão? Ora, inicialmente, como eu falei agora há pouco, alguns egos, eles fizeram com que alguns grupos se dividissem. E quando você se divide, o que aparentemente já estava diminuindo, você diminui a possibilidade daquele projeto dar certo. Se você fosse pensar, então, se nós falarmos hoje que as políticas públicas estão bem atuantes no movimento junino, nós seríamos taxados de mentirosos. Então é preciso sim, William, que a gente reconheça que é preciso unirmos forças, aquilo que foi dividido se pudesse unir novamente, e aí nós buscarmos não apenas a execução de políticas públicas, cobrarmos políticas públicas, mas através da legislação vigente, através da lei de cultura, através da lei Rouanet, através desse incentivo que algumas empresas podem dar, e aí terão um incentivo que poderão deduzir nos impostos de renda. A lei permite isso. Então nós temos que fazer uma captação de recursos internamente nos grupos juninos, no movimento, e aliado à política pública que nós iremos propor, que nós iremos cobrar. Quando eu digo nós, movimento junino cratense. Porque não é só uma pessoa que vai conseguir. Vamos unir forças. Vamos buscar cada vez mais um movimento junino, uma quadrilha forte. Você, William, tem talento. Você conhece quem tem talento. Eu conheço quem tem talento. Eu acredito, você acredita. Vamos todos nós acreditar. Vamos apostar e vamos fazer a diferença? Então a palavra da vez, galera, é união. E outra pergunta. Geidson Bruno, ex-raiz do Cariri, princesa do Cariri. Geidson, meu amigo, nós já conversamos
várias vezes sobre esse assunto, né? Enquanto aos grupos juninos que ainda estão ativos, a quem procurar para unir força e apoio. Bem, unir força primeiro internamente, gente. Você passou pela Princesa, você passou pela Raízes, você passou já pela Nação, você já saiu do Crato, foi para Juazeiro, voltou, e você sabe que a união ela é um diferencial. Se os grupos se unirem e dentro do grupo a gente tiver uma coletividade com o mesmo pensamento, com o mesmo engajamento para defender e fazer aquele projeto executar, onde vamos buscar apoio? Nas políticas públicas. Sejam elas políticas públicas pelas leis federais de incentivo à cultura, que o movimento junino é cultura popular, seja através dos editais estaduais, entre eles o Ceará Junino, e bem como também a implementação urgente de uma política pública de editais para o movimento junino, por que não no município cratense. Acredite, vamos abraçar essa ideia de um fórum permanente do movimento junino cratense e vamos apostar em algo ou alguém que possa levantar a bandeira para que a gente possa caminhar junto rumo à execução desses projetos, que eu sei, Gilles, que você tanto gosta. Já vi você chorando por causa do movimento junino. E por que não pensar que futuramente você vai chorar de alegria por conseguir executar o seu projeto, o projeto da sua quadrilha junina? Só me atualiza o tempo. Está acabando. Vamos para os nossos... É porque assim, daqui a pouco também, gente, a gente vai ter um segundo bloco, tá? É uma live conjunta. Nós daqui a pouco iremos tratar sobre a beleza nos arraiais. Ela está aqui atrás. E Isa Nascimento vai dar um pouco de sua contribuição, vai falar também um pouquinho aí sobre o papel da e do, ou se a gente pode falar da e do brincante, né? Nessa multiplicidade da cultura. Mas, enfim. E aí a gente vai interromper essa live e recomeçar outra live. Vai ficar 2 lives na noite só, né? Devido para contemplar o maior número de questões possíveis, né? Porque ontem foi muita coisa instigante e, enfim, foi um sucesso. Roberto, eu gostaria de finalizar, né, aqui essa mediação, porque de fato eu estou ainda instigando muitas dessas colocações, né, assim, importando, né, assim, achando de fato importante tudo isso, repensando, me reavaliando inclusive, e assim passado por essa trajetória junina toda. Desde já, antes de finalizar, quero agradecer, né, a participação ímpar, eu acho que super especial, marca na história da Praça do Céu essa contribuição sua. Eu acho que daqui para frente teremos uma outra visão também sobre o junino, dessas reflexões e repensamento. Eu gostaria que em um tempo sucinto, fique bem à vontade, mas que de coração, se você tivesse a oportunidade de dizer por que o movimento junino é importante para o Crato e para além do Crato, diga para todos os presentes, em 2 minutos. O movimento ele é importante porque eu fui do movimento. Eu cresci no movimento. A minha geração cresceu no movimento de rua, quadrilha junina de rua, brincadeiras de rua. E é uma geração que nós estamos colhendo bons frutos. Muitos de nós somos profissionais dentro daquilo que nós acreditamos, naquilo que nós abraçamos. Muitos de nós somos professores educadores. Muitos de nós estamos na área da saúde. Muitos de nós estamos na área da segurança pública. Alguns de nós estão na área cultural. Então, se eu sou de uma geração que a quadrilha junina de bairro, de barro, de areia, da terra, nós conseguimos, também aliados a uma boa educação, também aliados a acreditar em que nós poderíamos vencer, e nós vencemos, e nós chegamos hoje. Então, por isso que eu acredito, por isso que eu aposto, e por isso que eu chamo a você, quadrilheiro. Chamo a você que acredita na cultura, assim como eu também acredito na cultura do movimento junino. Vamos unir forças, vamos fazer acontecer, vamos buscar contribuir e vamos fazer a diferença todos nós juntos. Eu acredito no movimento, acredite você também. Então fica aí, galera, fica conosco que daqui a pouquinho nós retornamos.
Dando continuidade, galera, estamos de volta aqui com nossa no Crato, né? Desse nosso momento especial municipal. Nada mais, sim, gente. Esse momento aqui é direcionado tanto para o quadrilheiro, viu, Isa? Sim. Como também para as populações em geral que gosta de assistir. Se você é daquele tipo de pessoa que quer saber como está o vestido da dama, o chapéu do cavalheiro, como se dirigir a público, interpretação, casamento, ou seja, beleza no arraial é com ela. Não poderia ser outra pessoa a não ser convidada por essa dama. E, gente, assim, eu me encantei pelo currículo, porque assim é um currículo que eu costumo dizer, um mimo. Né? Aquele currículo que você olha assim e você se encanta. É uma beleza só. Isa Nascimento, ela tem atuação no Teatro Raquel de Queiroz, SCAC, para quem é aí dessa grande geração, aluna no ano de 2001. Companhia de Artes, Clube dos Birutinhas, integrante, entre 2001 a 2003. Espetáculo Jesus de Nazaré, Paixão e Morte, fez uma grande participação, gente, nesse elenco, no ano de 2002, 2003, eu inclusive assisti, tenho grande memória. E para o mundo junino, né, Arraiá Raiz do Cariri, brincando 2007 a 2011, foi rainha em 2010, 2018 também participou do Arraiá Raiz do Cariri. Arraiá Nordestinando como noiva no ano de 2012, né, dando vida a vários personagens ali nesse meio. Luiz Gonzaga e Lampião, quem lembra desse grande espetáculo daqui do Parque Grangeiro. Aí foi para a Nação Nordestina, né, aqui na cidade vizinha de Juazeiro do Norte, como brincante em 2015. E claro, tem aí participação com workshop, né? E eu me lembro do convite que você fez e conseguiu trazer Mara Alexandre. Para quem é quadrilheiro, aí fanático por quadrilha, sabe quem é, uma grande rainha lá de Fortaleza, da quadrilha Ceará Junino, no ano 2018, então ela foi a produtora. E também ministrante do workshop Make-up Artística Junina. Nome chique, nome da glamorização, né? É o que nós vamos falar hoje. E, claro, gente, ressaltando a beleza, incrementada com essa beleza do espaço. Entre uma live e outra eu estava dizendo, gente, eu estou encantado. Dá pra gente fazer um São João, começar por aqui, viu, Alvério? Começar um casamento aqui, a gente faz um cenário, pega o casal de noivo, porque, olha, detalhes de tudo, do artesanato, da cultura, da renda, tudo aqui tem. Então, assim, a gente se sente, de fato, em casa. Então, parabéns, Ponta do Cupim, aqui no município do Crato, encabeçada aí pelo Roberto Nogueira. E grande equipe aqui, grande Rogério Nogueira, né? Me digam aí os nomes bem. E Silvia, pronto. E dita por mim, Eudivan Alves. Então, vamos lá, Isa, seja bem-vinda à nossa live, né? Assim, gratidão. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a toda a nação quadrilheira. Todo o público que está aí nos assistindo, quero agradecer a presença de cada um e dizer que é um enorme prazer estar aqui do seu lado, tirando aí dúvidas, falando um pouco sobre a minha experiência, minha pouca experiência no meio junino. Então, gente, pode mandar questionamentos, perguntas, dúvidas, colocações, parabenizar, fazer alguma ressalva, fazer um lembrete, né? E também um alô para a sua junina, né? Caso você se sinta representado aí por algum grupo, pode colocar no nome do grupo que a gente vai dar um salve, né? Isa está aqui acompanhando. Sim. E aí a gente vai sempre mandar um salve também como para os individuais, né? As pessoas que estão apenas assistindo, tá? É um São João de todos e para todos, a gente costuma dizer. Como vocês bem já sabem, a coleta para as questões aqui para os convidados é feita a partir de questionamentos que a gente vem conversando com os quadrilheiros do movimento. E aí eu conversei com pessoas que começaram nos anos 70, pra você ter ideia, como foi o caso do Suelânio, do Arraiá Paris dos Caipiras, mandar um alô aí pro pessoal, né, Jefferson aí que foi do grupo, até o momento atual, pessoas que começaram recente, né? Isso. Como foi o caso também de Railane. Então, assim, eu vou começar com a primeira, abre aspas. Ela diz assim: inesquecível foi, sei lá, estar dançando, ver o público ali, aplaudindo você. Diversão e ao mesmo tempo sensação única de dançar São João. Fecha aspas.
A pergunta, um questionamento básico é: o depoimento dessa ex-brincante do Crato acima alimenta e descreve esse sentimentalismo, esse poder de pertencimento que a gente tem a partir da quadrilha. Gostaríamos de saber como foi que você deu início. No tradicional, para o estilizado, ou já começou no estilizado? Não, é até meio que engraçado falar disso, porque creio eu que a gente já nasce num berço de cultura muito forte, né? Somos nordestinos, somos cearenses. Então, isso já está no nosso sangue, já vem de berço. Iniciei quadrilha de escola mesmo, pequena, criança ainda. Graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque sempre fui uma criança muito desinibida. Não tinha vergonha de nada, sempre muito envolvida com a dança. E na escola foi o meu primeiro contato com o meio junino. Aliás, qual criança que não teve o contato com o meio junino, né, na escola? Ou seja, pela força de vontade em participar, ou seja, até mesmo pela obrigação, né? Da questão de nota, a família colocar e tudo mais. Então, toda a minha admiração pelo meio junino, pela cultura, pela arte, veio da escola. Dançava aquela quadrilha de escola, que tinha os cortejos pelas ruas da cidade, as ruas do bairro, aquela coisa de carroça. Aquela chita, aquele vestido que na maioria das vezes a gente acabava repetindo 2 anos seguintes, até mesmo por questões de que a mãe guardava, vou fazer um já grandinho que vai dar para o próximo ano. Então iniciou-se aí. Após isso eu fui para a quadrilha de bairro, que é quadrilha de rua, que a gente chama, e em seguida recebi o convite, aliás, através de você, para ir para a Raiz do Cariri em 2007. Porém, temos um caso meio peculiar, porque eu já conhecia a família da Sueli, através de Marcelo, de ir para o meio da rua e brincar mesmo. Só que a minha irmã me contou que escondia de mim todo e qualquer convite para que eu viesse a participar da Raiz do Cariri. Só que foi uma coisa inevitável, até mesmo de futuro, que eu tinha que ir. E foi onde você chegou até a mim e fez o convite para mim dançar. Por esses dias, minha irmã estava até falando com a minha mãe que não teve jeito, né? A gente escondeu esse convite dela para ela não se envolver, até porque eu já era envolvida no teatro, desde a minha infância aos 11 anos de idade. Então, assim, minha mãe já sabia que eu era uma menina muito afoita de estar realmente envolvida no meio cultural. Então, foi assim que se deu, depois do seu convite. Conheci o grupo de tradições juninas Raiz do Cariri, onde permaneci 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Parei de dançar no ano de 2012. Parei assim. Para mim, eu tinha parado. Até que então surgiu uma oportunidade daqui da quadrilha do Parque Grangeiro mesmo, que é a Raia Nordestinando, que de última hora teve uns acontecimentos com a Eurismênia, que era noiva, e foram até na minha casa. E nessa época eu estava um pouco debilitada da minha saúde, porque devido às minhas condições de trabalho, eu estava adquirindo a questão de pedra nos rins. Então tinha começado um tratamento. Então veio o convite até a mim. Você aceita ser noiva substituta da Eurismênia no Parque Grangeiro? Assim, não queria ter pego essa responsabilidade, porque destaque é uma responsabilidade imensa na minha visão. Então, eu não me sentia preparada para tal papel. Porém, foram insistindo, ficavam indo lá em casa e eu disse, tá bem, vou olhar um ensaio. Vim olhar o ensaio, foi-se conversado comigo, e então fiquei no grupo. Fui muito bem acolhida, várias pessoas, assim, que me acolheram de braços abertos, que fizeram por mim em tão pouco tempo. Então, fiz essa participação em 2012, no Arraiá Nordestinando, de última hora, como noiva. Parei de dançar, porém sempre dentro do movimento junino. 2013, 2014, 2015, finalizando assim, 20 de maio, que você sabe que os festivais começam o quê? 1º de junho, até mesmo no último dia de maio. E em 2015, eu tinha passado por um acidente em 2014, e em 2015 estava afastada de tudo, até do meu trabalho. Então, novamente, fui olhar um ensaio de quadrilha da Nação Nordestina. Inclusive, abraço, amo demais. Uma quadrilha assim que também me acolheu de braços abertos. Fui olhar um ensaio e também me deparei com mais um convite em substituir mais uma pessoa no meio junino.
Então, coloquei assim minhas condições de que estava esperando sair uma cirurgia do joelho e que não sabia até onde eu aguentaria, porque você sabe que o pique para dançar quadrilha não é fácil. E meu joelho não estava tão preparado naquele momento. Mas aí, novamente, meti a cara a tapa e fui substituir uma brincante, né? No decorrer dos festivais, a substituição passou a ser de mais outra brincante, de mais outra brincante. Então, assim, quem me conhece no meio junino, acho que eu sou a substituta de todo mundo. Todo mundo chama Isa, que Isa pega, Isa vai. Então, 2015, né? Parei 2016, 2017. Até que em 2018, você novamente, né? Me chamando, me colocou de recusar. Trabalhar com você foi incrível, não é porque estou na sua frente, mas o nosso trabalho foi muito marcante para mim. E o seu convite foi que iria assumir tantas responsabilidades assim como eu assumi. Então, 2018 foi o meu ano, foi o meu marco que eu finalizei. Só voltando um pouquinho para 2010, que fui rainha, né? No Arraial acabei sendo rainha. 2012 já falei, na ponta da frente, na ponta direita, juntamente com o José Carlos, que é o biju daqui do Parque Grangeiro. Inclusive está na live, né? Cheiro, viu, biju? Abraço, obrigada José por Carlos. me aturar, que ele sabe que não foi fácil me aturar. Porque quando você assume a responsabilidade de vice-presidência, misturado com tesouraria, misturado com figurino, com maquiagem, com você se preocupar com você, com o seu par. Principalmente eu pegava muito no pé dele com relação... Chegava no ensaio, o Biju estava sem chapéu. Eu disse, Biju, próximo ensaio, tu não trouxer o sapato e o chapéu, tu não ensaia comigo. Ele ficava pra morrer. Mas, em 2018, encerrei, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu digo no momento. Temos perguntas? Entrou Jucimara, foi noiva, né? Noiva, Chamego Bom, depois noiva Raiz do Cariri. Darlan, noivo, José Carlos, noivo. Muitos destaques, né? William Santana, Júlia. Coloquei ela, né? Todos. Isa, sua fala inicial contempla muita coisa e me instiga a perguntar. Eu acho que a gente ia aqui o ano todinho. Cada colocação que você fazia, eu ficava, eu quero me estender aqui, eu quero perguntar. Mas eu vou primeiro por partes, certo? Vamos. Você colocou que veio de uma quadrilha tradicional, né, de escola, Isso. dita como tradicional, e depois veio lá para estilizada. Isso. Pessoal, todos nós que somos do movimento, né, que também assistimos, volto sempre minha fala, mesmo não sendo dentro do movimento, mas a população também é do movimento porque assiste, nos acompanha, né? O público é muito importante para nós, artistas, Com né? certeza. Sabemos que dançar quadrilha, coloca uma roupa de chita, xadrez, faz as trancinhas, né? Vocês meninas, enfim, e bota umas pintinhas no rosto, o menino pega esse chapéuzinho de palha, faz um improviso, vai para a rua. Né? Isso? Isso. Mas também hoje nós temos quadrilhas que pior do que tudo é São João. Não existe melhor nem pior no quesito São João, no quesito cultura. Existem apenas diferenças, mas isso não faz com que um seja melhor do que o outro. O que eu vejo é que a quadrilha, a tradicional, aquela que a gente começa, aquela de rua, aquela de escola, ela tem a característica própria, que é trazer realmente o São João raiz. Não que o estilizado não traga o São João raiz, jamais. Mas é porque com relação a toda a produção, maquiagem artística, figurino, vai muito desenvolve, que é a temática. Então, quando você me convidou em 2018 para fazer parte do trabalho, você disse assim, eu quero que você desenvolva a maquiagem artística. Então, assim, eu disse, nossa, responsabilidade imensa. Porque o maquiador, o cabeleireiro, o figurinista, quem também produz cenário, tem que estar sempre aberto ao novo. E tudo que é novo nos instiga, na verdade. Então, eu fui pesquisar. Você expôs para mim toda a temática de 2018, isso que eu quero relatar. Quando você faz um convite, quando um pesquisador faz um convite a alguém para participar da sua equipe, ele tem que ter totalmente uma entrega.
é uma confiança muito grande. No caso aqui, além de uma confiança de amizade, foi uma confiança profissional. Então, ele me fez o convite e expôs totalmente a temática, né? E eu fui pesquisando. A internet está aí, nos dá um leque, livros também, imagens. E acabou que a gente fez o workshop baseado nisso. Por que o workshop de maquiagem de cabelo? Porque lá é onde a gente vai identificar os pontos fortes de cada beleza, que é uma coisa muito peculiar. A maquiagem que eu havia feito em mim não foi a mesma maquiagem que refletiu numa negra, entendeu? Então, lá no workshop, a gente fez o estudo do que ficaria legal para todo mundo. Sendo que, claro, discutindo, conversando, passando informação entre todos que estavam lá. Então, assim, para mim, não existe melhor nem pior. Existem situações diferentes. Hoje em dia, eu posso muito bem brincar o meu São João, sem ser em quadrilha, em quadrilha estilizada, colocando minhas trancinhas e minhas pintinhas. Simplesmente resgatando aquilo que eu já vivi. Eu estava só olhando aqui porque na tua colocação, que é super pertinente, né, quando você diz tudo é São João, né, tudo é quadrilha, não existe melhor nem pior, eu me recordo, recentemente, eu conversando com algumas pessoas, inclusive vou dar um salve, um alô agora, para o pessoal da Renascer do Sertão, né, que é de um grupo advindo do Arraiado Chico Gomes, né? Sim. Lá da Coisa do Meu Sertão, Arraiado Coisa do Meu Sertão, da comunidade Chico Gomes, desculpa. E do pessoal lá do Monte Alverne, que pediu um alô também, Arrasta Pé. Que, gente, eu não sabia. Essa quadrilha também vem de outro grupo dos anos 90, que era super conhecido no distrito de Santa Fé, que inclusive... Roberto está aí acessando seus sentimentos, né? Esse grupo era do distrito de Santa Fé, participou de festivais. Então, assim, dessas relações de pai, mãe, tio, que ficou, os filhos e conhecidos da comunidade do Monte Alverne, por inspiração desse grupo, fez o Arrasta-Pé. Então, assim, que importância, né, que a gente tem desse todo do São João. Assim, daquele tradicional lá dos anos 90, como a gente conversou na live aqui anterior com o Robério, até o hoje, né, vindo para uma geração, né, mais de agora, né, como você diz, né, de 2010 para cá, com essas suas participações. Então, assim, um alôzão mesmo, e gratidão aí ao pessoal que cedeu essas informações do Arrasta-Pé e do Renascer do Sertão, que inclusive foi super bem recebido. Então, obrigado, galera. Sim, você é atriz, né? A gente descobriu, não sei se foi eu que descobri isso no São João, ou se ela já se fazia atriz e a gente não tinha esse olhar muito aguçado. Gente, essa pessoa aqui não é, e aí eu vou dizer também, não é porque eu estou na frente dela, mas além de bela, obrigada. A Bela do Crato, no São João. Não. Ela é atriz, ela atua super bem. A próxima pergunta você vai super se identificar. Ela diz assim, é de uma ex-brincante, também companheira de trabalho sua, já foi noiva. Certo. Não vou dizer também, não me pergunte na live, porque eu não vou dizer quem é a pessoa, mas a pessoa está assistindo, ela vai se identificar bastante. Eu já era atriz antes de dançar quadrilha, né? Mas assim, ali foi só um meio para eu não me afastar das artes e do próprio teatro. Então, assim, é uma coisa que eu já participava. E aí fecha aspas, e aí agora eu pergunto para você, essa colaboração dessa nossa colega. Para você, as quadrilhas, ela tem se profissionalizado e exigido cada vez mais de nós que um dia fomos brincantes, quadrilheiros. Ou a própria quadrilha, ela transforma uma pessoa que nunca foi ator, nunca foi atriz, para ser artista? A quadrilha, para mim, ela é um leque. Ela te dá aí várias opções de você se profissionalizar com algum meio, extrair dela, do grupo que você tá, você consegue se redescobrir ou descobrir um talento. No meu caso, me identifiquei até mesmo com a fala da pessoa. No meu caso, eu já vinha do teatro. Eu fiz teatro em 2001, de 2001 a 2003. Fiz parte, como você falou, de grupo teatral, de apresentar espetáculos para grandes públicos, no Teatro Raquel de Queiroz, com a Divane Cabral, que é um ícone do teatro aqui no Crato, né?
Então, para mim, foi uma forma de também continuar no meio cultural. Sendo que eu já gostava de dança, de vir desse negócio da escola. Então, mas, ao meu ver, muita gente também se descobre dentro da quadrilha, dentro do meio junino. Por exemplo, o que é que eu posso citar? Muitas meninas, na época do workshop, sentiram vontade, foram instigadas a também serem maquiadoras. E dizer, Isa, quero fazer um curso, o que é que tu me aconselha, entendeu? E vou dar um exemplo aí, questão de cabelo, o Jeidson e tantos outros que começam a ajudar o grupo junino com cabelo, com maquiagem, com fazendo acessórios, meia, costurando. E hoje em dia levam para a sua vida essa profissão. Então, assim, para quem acha que quadrilha é perca de tempo, é coisa de quem não tem o que fazer, realmente é. Então, a gente vai para lá porque a gente quer aprender, a gente quer aproveitar esse tempo que a gente tem vazio. E sendo que também já puxar para a questão socioeconômica, você sabe muito bem, cada comunidade sabe muito bem da sua realidade. E com o Grupo Junino a gente consegue extrair pessoas do mundo da marginalidade e trazer para o mundo cultural. Ou seja, realmente quadrilha é coisa de quem não tem o que fazer, né? A gente coloca uma atividade, uma coisa para aquela pessoa fazer e desenvolver. Perfeita a sua colocação. E assim, eu só vou complementar, né? Fazer um complemento à sua fala. Figurinistas, gente, o que o Crato já colocou no mercado de pessoas que hoje eu conheço, que estão trabalhando em ateliê, o próprio Willy Santana, né, o Fagner, né, mais conhecido como Peta, aí da galera, eles costuram super bem, né? Tem outras pessoas também que agora não está me vindo na memória, mas na maquiagem, né? Você é uma pessoa que a gente viu nesse seu desenvolvimento todo, nessa parte do artístico, levou para a sua vida profissional. Com certeza. Né? Tem inclusive uma página, né? um perfil no Instagram. E fica aí a dica, galera, para quem quiser acompanhar, ver um pouco do trabalho dela. E também nas artes cênicas, né? Na dança, coreografia, ajuda também a tirar, como a Isa bem colocou, as pessoas dessa linha da marginalidade, trazendo para a cultura, e projetam essas pessoas para a comunicação, né? Porque hoje, nessa pandemia, a gente está muito nessa vibe do online, dos vídeos, e o mundo profissional tem exigido isso da gente, né? Enquanto profissional mesmo. Então, assim, a quadrilha, ela nada mais complementando a fala da Isa, uma plataforma para esse brincante alimentar, né, as suas raízes profissionais para lá na frente ele se destacar. Eu não estou dizendo aqui ser melhor que, mas é um atributo para o currículo, é uma forma desse brincante ser reconhecido enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, assim, gratidão mesmo pela sua colaboração, porque isso faz acessar também a nossa memória, né? E só interrompendo um pouquinho, até acrescento que se você é do meio cultural, você pode até chegar com certa timidez, com certa vergonha, mas a partir do momento que você se solta, aquilo ali você leva para a sociedade. Seja na entrevista de um emprego, seja na apresentação de um TCC na faculdade, apresentação do trabalho de escola. Gente, faz total diferença, porque você sente uma segurança maior ao repassar para o público. Não é que você não vai ficar nervoso. Como eu, por exemplo, estou nervosa. Mas, né, enfim, vocês só vão perceber agora que eu falei. Mas te dá uma segurança bem maior, te dá também um preparo psicológico para as coisas que você tem que enfrentar na sua vida pessoal. E a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, sobre esses desafios de ser quadrilheiro dentro e para além das quadras. A próximo questionamento é super legal, essa fala. É sobre rainhas. Ela diz assim, abre aspas, ser rainha não é fácil. Primeiro requer muita responsabilidade com o grupo, com seus admiradores e etc. Tem que ser humilde, carismática, ser você. Sim, e a gente sempre tem alguém que a gente se inspira. Uma rainha, uma noiva, uma marcadora, mas tem. Fecha aspas. Aí a segunda colocação de uma outra brincante, né, a qual eu tive o contato, ela diz assim, eu tentava ser eu mesmo além quadra, deixava a minha marca, não tinha inspiração.
A rainha que eu queria que deixasse na memória do povo era eu mesma. O amor do São João tinha que estar no meu jeito de dançar. Fecha aspas. Aí a gente vê aí, pessoal, duas colocações super diversas, né? Uma trazendo para inspiração em tudo e a outra querendo deixar a marca dentro de quadra. E aí a pergunta simples que eu te faço, Isa, é o seguinte. No que compete à construção, à elaboração das personagens, e aí você que já foi ou que pretende um dia, né, ser rainha, noiva ou também noivo, noiva, essa também é para vocês. Sobre a construção da elaboração das personagens, rainha, noiva, marcadora, também pode ser noivo. Você concorda que ao dançar quadrilha, nós devemos levar as nossas expectativas para dentro de quadra? Então, é uma questão muito peculiar. Volto a dizer que a construção de um personagem, seja ele rainha, noiva, marcador, marcadora, né, no caso, estou falando pela figura feminina, é uma responsabilidade imensa. Além do querer, além de você ter um sonho, você tem que ter um certo preparo psicológico. Porque as cobranças vêm, nem tudo é só o glamour, nem tudo é só fotos e vídeos, a mídia toda que é feita em cima daqueles destaques. Mas você será cobrado, será cobrado tanto pelo público, que espera muito da rainha, do casal de noivo, enfim, de todos os destaques, e também será cobrado em notas. Então, assim, eu vejo muita gente que diz, ai, quero ser rainha, quero ser destaque. Gente, é uma responsabilidade imensa. Vocês, assim, unir o sonho com o seu caráter, a sua humildade. Então, são vários quesitos, além daquilo que se é julgado em quadra, a ser analisado. As expectativas, elas sempre existem. Porém, a gente sente uma certa realidade quando o trabalho está chegando nos finalmente para a gente se colocar numa quadra. Então, assim, creio eu que a gente espera sempre o melhor, porém estejamos sempre preparados para o pior. O que acontece? Você me ouviu muito dizer isso. Existe o plano A. É o que a gente quer que dê certo, que tudo seja 10, que tudo seja positivo. Mas a todo momento a gente contava com um B e com um C. Até com o C, que pode ser até dolorido. Mas a gente sempre contava com outras expectativas. Dentro dessa, eu vou puxar uma dúvida e também uma colocação. Dentro dessa sua colaboração aqui para a nossa live. Às vezes o título não vem, né? Aí, para quem é destaque, para quem pretende ser aí no pós-pandemia 2021, às vezes o título não vem, existem as frustrações, aquela coisa toda que a gente sabe. Inclusive eu que já fui noivo, né? Eu também tenho disso. Anos a gente tá um trabalho legal e tudo, mas tem anos que não dá certo e a gente tem que ficar, de fato, como o Isa colocou, de bem consigo mesmo, porque a vida continua, né? O processo junino não é só ali na avaliação, é o amor, né? O amor pelo São João para poder as coisas fluírem. Eu gostaria de saber um pouquinho dessa relação da construção das... tem uma pergunta. Pronto, aqui. Pois vamos para a pergunta. Do Vanderlan Júlio, obrigada pela sua participação. Como unir os quadrilheiros de Crato sem deixar os de menos afinidade de lado? As oficinas ajudariam? A questão afinidade leva muito para o lado pessoal, né? Que é o que acaba que em alguns grupos, algumas pessoas realmente se deixam levar por alguma desavença, algum estranhamento pessoal. E essa questão é de ser trabalhado realmente dentro do grupo. Eu acho que as oficinas que ele quer dizer são as dinâmicas. Assim como você levava para a gente, entendeu? Quando o clima realmente fica pesado, quem está sendo o mediador do grupo, seja ele ou presidente ou brincante, alguns dos responsáveis têm que ter essa característica de trabalhar o psicológico, o dinâmico do grupo. Então, para mim, ao meu ver, a união ela vai a partir daí. Fora que a gente tem que ser profissional. Claro que a gente não se identifica com o lado pessoal de todo mundo.
Porém, no profissional, que é a questão quadrilha estilizada, que a gente quer levar um trabalho belíssimo para a quadra, que é justamente as expectativas, a gente tem que deixar de lado todas as desavenças. Então, eu e você somos 2 profissionais. Se da porta da quadra para lá a gente não é amigo, tudo bem, mas dentro do grupo nós somos unidos, porque a quadrilha é realmente, de fato, a união. Falar um pouco, Dedê entrou, né? Nosso secretário de Cultura entrou. Assim, como é que eu posso dizer? Gratidão nossa, né, por esse apoio da plataforma, né? Então, gratidão mesmo e que a gente possa aí fazer esse movimento se fortalecer cada vez mais. Então, gratidão ao nosso secretário, Wilton Dedê, da Secult, né, Secretaria de Cultura do município. Voltando, Isa, a sua colocação de fato, né, a coletividade, gente, e principalmente para quem pretende, projeta e tenta planejar um futuro para o Crato enquanto cidade junina, 2021 diante, é o senso de coletividade. É o senso de coletividade, porque assim, as individualidades elas existem, mas de fato tem que estar fora de quadra. E outra coisa, tanto para, aí vai diretamente para o mundo competitivo, enquanto cidade do Crato, nós precisamos se unir porque nós não somos concorrente de nós mesmos, nós somos concorrente de outros grupos, de outros municípios, né, enquanto instituição. É super natural. Fora, nós somos muito amigos, enfim, temos nossos contatos, né. Grande abraço aí para quem é da região do Cariri ou do estado do Ceará, que está assistindo, de outros grupos. Mas enquanto município do Crato, o fortalecimento precisa, que nem Isa coloca, vir de dentro, né, de nós, porque senão as coisas não fluem. E aí esse tempo glorioso do município talvez não volte por conta de nós mesmos, perdendo para nós mesmos, não é verdade, Isa? Acho que é o que ainda atrapalha muito na evolução dos grupos juninos do Crato. É deixar o individual falar mais alto do que o profissional. Profissional que eu digo é pensar pelo bem coletivo, o bem do grupo, o bem do trabalho do grupo. E, assim, quero até relembrar que, apesar de sermos amigos, a gente discutia, sim, diante de todos, nos ensaios, porque era algo que a gente discutia sobre o trabalho do grupo, sobre aquilo que possivelmente não estava legal numa coreografia, num figurino. A gente discutia, as pessoas viam, e quando a gente saía do ensaio, aquela discussão ficava no ensaio. Então, assim, as pessoas pensavam, oxe, estavam brigando nesse instante e agora já estão tudo amigo. Gente, separar o individual do profissional, é isso que a gente quer repassar para vocês. Segue, Roberto. Faça sua pergunta. Entre na minha live. Quer falar no meu, Roberto? Só uma pergunta que mandaram aqui no PV, né, o amigo empresário Júnior, e a pergunta dele é o seguinte: diante do que ele escutou, tanto da live anterior também como nessa, Sim. e ele vendo também lá a pergunta que algumas pessoas estão fazendo, como se daria o papel da gestão municipal para um incentivo ao movimento junino, às quadrilhas juninas, bem como também de uma forma geral, a comunidade cratense, né? Então, a primeira, relação à gestão municipal e como a comunidade como inteira, e a comunidade a gente pega também aí a parte empresarial, né? Então, acho que essa pergunta é institucional, no caso, para a Praça do Céu, é isso, né? Pronto. Eu vou falar enquanto atualmente Praça do Céu, e aí abro também para as colocações do próprio movimento junino, como ele pode se articular. Certo, Isa?
Certo. Enquanto Praça do Céu, ressaltando mais uma vez, né, a praça ela é aberta, né, ela é para você e para todos. Temos um equipamento maravilhoso, né, teatro, equipamento de luz, de som. Ele é uma plataforma também para a voz. Eu costumo dizer que nós não damos voz a ninguém. Todos nós temos voz, enquanto movimento, seja ele de mulheres, seja ele de preto, seja ele de LGBT, e por que não também no movimento junino. Então, nós apenas damos isso aqui, microfone, para que vocês se coloquem, para que vocês se façam. Isso precisa de uma articulação que vai já colocar. Mas enquanto Praça do Céu, nós estamos abertos a essas possibilidades de garantia de instituição, porque nós somos município, né, assim, de projetos para que a gente veja sobre responsabilidade de leis, claro, respeitando todo um processo regulamentar e para que isso funcione. Temos também uma coisa muito interessante. A Praça do Céu, ela é feita não só por uma gestão pública, ela é feita pela participação da comunidade. Então nós temos um conselho que mapeia 5 bairros, circunvizinhos ali do conjunto Conviver, do Mirandão, e esse conselho ele estabelece esse diálogo a partir do regimento interno e do estatuto. Então nós temos um estatuto e um regimento que precisamos seguir enquanto lei, mas que faz essa abertura desse diálogo com a população. O nosso protagonista é justamente você que está nos assistindo, a população em si, para que a gente possa saber quais são os anseios na cultura, no esporte, na assistência social, que a gente possa fazer esse atendimento para poder fomentar a realização desses projetos, tá? Então, assim, Praça do Céu, Estação Cidadania, Centro de Artes e Esporte Unificados, que é subsidiada pela Secretaria de Esporte e Cultura do município. Se instala ali no Mirandão, Conjunto Conviver. Então, como você falou, pela questão órgão municipal, eu venho a ter a minha fala como órgão privado, que são as empresas. O que a gente espera? Nos projetos, a gente tem a questão de gastos, que são calculados com bases em pesquisas de materiais. E quando a gente bate porta a porta de cada empresa, a gente está disponibilizando uma vaga na camisa, que é feita todo ano, são camisas temáticas, e em redes sociais também. Assim como também nos eventos que a gente faz, que são bingos, rifas, festas dançantes, que acontece toda uma divulgação daquela empresa privada. Então, assim, de certa maneira, ainda não somos vistos com tão bons olhos como esperávamos ser. Mas espero que o cenário mude mediante disso e que, a partir do momento que o empresário entre em contato com um grupo junino ou vice-versa, aquele grupo junino está disposto à sua empresa. Como já aconteceu de empresas nos procurarem para o seu São João, para animar aquele São João da sua empresa, em troca de um patrocínio, que é justamente uma mão lavar a outra. Então, acho que quando uma empresa privada se envolve no movimento cultural, ela é muito bem vista e muito bem quista pela população. Obrigada. Só uma pausazinha básica. E aí, coloca o que sede, Cidade do Crato, ou lá do Monte Alverne, como eu tive contato com os meninos, lá do Chico Gomes, a comunidade ela se mobiliza para fazer bingo, para fazer uma série de coisas. O que é que nós precisamos? Dessa articulação entre nós, o Movimento Junino, a organização, mostrar para que a gente veio, para que essas comunidades que sempre fazem isso, elas entendam e dê a devida importância que a gente tem enquanto artista, certo? Então, eu conversei, por exemplo, com o Tony, inclusive ele está nos assistindo, e lá na comunidade do Monte Alverne, ele me dizendo que desde os anos 90, a comunidade ela pede que a quadrilha exista. E ela mesmo faz, a própria Nordestinando, e tá aí Roberto que não me deixa mentir, a comunidade enchia os ensaios. Tinha dia que você via mais pessoas no ensaio da comunidade do que os próprios brincantes. Então, gente, a população, ela tem essa sua parcela de contribuição. Ela faz acontecer o movimento junino. Então, é de fato um São João
para todos e é um São João de todos. Com certeza, né? Até porque o público é a alma do negócio, é o que nos motiva a sermos quadrilheiros, a representarmos a cultura. Vamos aqui, me atualiza o tempo, Tá. se é possível. Quantos nos restam? Pronto. Vamos aqui para a próxima pergunta em relação ainda à questão do brincante. Uhum. Certo? Certo. Deixa eu me organizar aqui. Abre aspas, a colocação dessa brincante. Além de ser destaque junina, eu tinha dado conta de figurinos, né? Você contemplou isso na sua fala anterior, né? Que você Sim. também fazia adereços e tal. Ela também complementa falando a mesma coisa. E coreografia, ela tinha muita responsabilidade, né? Fora de quadra. E aí um questionamento que eu te faço. O brincante, ele tem como separar a vida, porque existe uma polêmica muito grande de vida profissional, ou quem estuda, que não pode dançar quadrilha, porque às vezes as exigências às vezes são grandes, né? Então, assim, o brincante, ele tem como, até mesmo também pela tua experiência, de fazer esse paralelo, essa conciliação com o movimento junino, vida profissional e educativa, ou exclusivamente ele tem que se dedicar a esse processo e esquecer sua vida lá fora? Como é que se dá isso? Não, de forma alguma podemos esquecer a vida que a gente tem fora dos arraiais, né? Só que quando você é um brincante responsável, um brincante dedicado, um brincante competente, que está ali com um grupo para participar de tudo aquilo que o grupo for lhe propor, você tem que dar uma organizada na vida. Porque quando você se dedica realmente, de fato, acaba tendo certas exigências. No caso, eu já ouvi brincantes que estavam na época de escola, que tiravam notas baixas, que isso, que aquilo. Só que eu acho também a questão de organização do tempo. No período em que eu me afastei, durante alguns anos, é porque realmente, para mim, eu não estava tendo essa organização do meu tempo. Então, assumir a responsabilidade de estar num grupo e não estar presente, eu preferi me ausentar, mas você sabe que não totalmente, não 100%, que eu acabo indo a alguns ensaios, acabo dando minha opinião quando me pedem. Então, assim, é questão de organizar seu tempo, sua vida com a quadrilha. Se bem que quando vai chegando bem mais perto, mês de maio são meses assim um pouco mais estressante, porque é onde o trabalho precisa ser concluído para ser exposto ao público, aos jurados, aos finalmente. Então, exige bem mais de você. Tudo é questão de responsabilidade. É uma tecla que eu sempre bato para qualquer setor da vida. Essa pergunta é super instigante. Abre aspas. Essa colocação aqui. Eu dancei um ano numa quadrilha invertida. Se você dança quadrilha invertida, você vai inclusive rir aí em sua casa, que também é super divertido. Sim, quem nunca? E aí ela diz, era divertido e a gente animava, o povo assistia e todo mundo achava graça. Você sabe como é, né? Fecha aspas. E aí a pergunta que eu te faço em relação a essa, vamos lá para o passado para poder responder o atual e quem sabe até o futuro. Diante dessa questão dessa quadrilha invertida, hoje nós temos a figura do LGBT hoje muito nas quadrilhas. O menino que pega um vestido, pega uma água, se maqueia. A menina, biologicamente, que quer ser o homem na quadrilha. E existe uma barreira, às vezes, para o preconceito diante disso. O que é que você acha? Que a figura do masculino para o brincante e a figura do feminino para a brincante está se perdendo, ou esses espaços eles têm que ser difundidos para a população LGBT, trans? Primeiramente, eu quero deixar aqui todo o meu carinho, todo o meu amor, todo o meu respeito ao que se fala de LGBTs, trans, travestis. Gente, eu tenho assim uma admiração muito grande por cada qual na sua categoria. Vamos resgatar. Você falou
que a gente, né, no São João, principalmente São João de rua, São João de escola, existe aquela forma de inverter. Eu vou dançar de homem e você dançar de mulher. Então, isso acabou sendo reflexo para hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas se sentirem mais livres dentro da sua sexualidade, dentro do seu gênero que você se encontra, para poder ser representado também na cultura. Eu não vejo problema algum, jamais. Tenho total admiração, principalmente tem pessoas que sobressaem bastante, que conseguem se destacar, cada qual na sua categoria. Porém, o que eu quero deixar claro é que num grupo nós temos que ter a questão harmonia. Você pode dançar de mulher, igual a mim, entendeu? Que sou uma dama. Mas nós temos uma questão de harmonia. Você não pode se destacar mais do que eu para chegar a quebrar aquele quesito de harmonia. Com relação a isso, tudo bem, entendeu? Mas fora essa questão, não vejo nenhum problema, jamais. Total admiração e respeito. Aliás, me sinto uma travesti, né, minha gente? Arrasou, como se diz o ditado. Se sente uma travesti. O tempo... Pronto. Pronto. Então, tem uma pergunta. Uma pergunta, pode fazer. É de William Santana. Ei, obrigada por tudo, viu, William? William aí, como você já falou, né? Foi brincante da Raiz da Terra, que fazia parte da Raiz do Cariri também, nação nordestina. Se destacou bastante, sendo o reizinho, né? O pai da Elisandra Bezerra. Quero deixar também um cheiro para a Elisandra. E a pergunta dele é a seguinte. Isa, quais as suas expectativas para o São João 2021 na cidade do Crato? Eu sei por que ele fez essa pergunta. Que eu vi aqui que vocês levantaram a hashtag Isa na Princesa 2021. Então, William, vou falar pelos olhos de fora, né? Espero que seja um ano de grandes batalhas, de grandes conquistas, que vocês não recuem, não desistam, que daquela luta que a gente já vem tendo há muito tempo. E, para mim, com relação ao meu pessoal, eu não tenho intenções de voltar para o grupo, para qualquer grupo junino. Não é porque é o grupo A, não é porque é o grupo B. É exatamente sobre a questão que eu falei, de responsabilidades. A partir do momento que eu não consigo conciliar minha vida pessoal com minha vida profissional, e eu falo profissional dentro de um grupo junino. Então, assim, eu num grupo junino, ou eu sou tudo, ou se for para me ser nada, eu nem vou. Acho que todo mundo aqui que está na live que me conhece sabe muito bem. Quando eu entro de cabeça. Eu me envolvo com o figurino, com a maquiagem, com a coreografia, com os destaques. Eu vou atrás de patrocínio, enfim, multifunções. Então, eu não me vejo de outra forma, de estar ausente num grupo, de só levar nome sem ter feito nada. Então, para mim, hoje, falar que eu volto em 2021 seria um pecado. Porém, águas podem rolar por baixo da ponte e quem sabe, né? Mas hoje, né? É como eu já falei, 2012 eu não ia dançar e acabei dançando. 2015 também não ia dançar e acabei dançando. Então, tudo vai depender das razões e circunstâncias. E agradeço demais vocês aí que sempre pedem para que eu possa colaborar com os grupos juninos de vocês. Me sinto muito honrada no São João do Crato. Gente, estamos chegando ao fim, né, desse projeto belíssimo. De antemão, quero agradecer ao espaço na figura do Rogério e do Robério Nogueira. Falar que eles, Ponto Cupim, juntamente com a Escola Teodorico Teles, né, apresentam uma live solidária com Forró Raiz Vicente Nero, dia 20... Vicente Neto, né? Vicente Neto, correção feita. Dia 29 de junho, noite de São Pedro, não é isso? Vai ser aqui, às 8 horas. Agradecer à Secretaria de Esporte e Juventude, na pessoa de Henrique Renner, né, a secretária adjunto, e o Ilemar Pereira, né, nosso querido Ilemar, secretário. Cleia, secretária adjunta da Cultura. Dedê, secretário da Cultura.
Agradecer à Praça do Céu por essa belíssima oportunidade que nos dá de colocar. Agradecer a todo mundo, ao Movimento Junino e até um próximo encontro. Vou aqui passar para Robério. Não, é só acrescentar na pergunta que o Roberto? Na pergunta que o Júnior fez, certo? E na resposta que você deu, e a Isa também, ele insistiu na pergunta. Então, Júnior, respondendo sua pergunta, o que a gestão municipal, a administração municipal pode fazer para fomentar o movimento junino no Crato? Na minha fala, eu coloquei que nós precisamos da implantação de política pública cultural de forma que contemple de forma particular, que eu posso dizer, uma abazinha particular, exclusivamente para o movimento junino, porque ele trata de uma gama de profissionais, de uma gama de brincantes, de pessoas que vivem a quadrilha junina, que só formos somar vai dar um número grande mesmo. Né? Então começam, se tivesse o São João esse ano na normalidade, eu acredito agora que em comecinho de julho, que era o término dos festivais, já se começava a pensar o que nós vamos fazer para 2021. Então estamos perguntando o que é que nós vamos fazer para 2021, se 2021 permitir. Então, se 2021 permitir, eu repito e reforço. Precisamos de implementação de políticas públicas voltadas para o movimento junino, para os quadrilheiros. É um grito que essa categoria, que esse movimento vem fazendo, eu faço parte desse movimento, na categoria profissional da cultura como jurado, eu e o Divan. Isa daqui um dia também está entrando nessa categoria também, se Deus quiser. Esse ano, já pensou? Esse ano, se tivesse tido o curso, com certeza a gente tinha carregado para ela fazer também, não só ela, mas outras pessoas. E como eu falei, vamos nos unir, vamos buscar fortalecer um fórum permanente para discutirmos e vivermos o movimento junino. Precisamos sim de representação urgente para que possa levantar nossa bandeira, para que possa levar os nossos projetos em busca de arrecadar e captar recursos, seja através de editais federais, editais estaduais, editais municipais, ou sendo beneficiado pela Lei Rouanet. E vamos bater porta, sim, dos empresários, das empresas, porque nós precisamos urgentemente dar um novo fôlego para que sobreviva no Crato o nosso movimento junino, o nosso movimento quadrilheiro. Então é isso, galera. Tchau. Gratidão mesmo a todos os grupos. Quero agradecer o convite mais uma vez, né? E agradecer por vocês que estão aqui, que estão participando. Agradecer a cada pergunta. Agradecer ao espaço cedido pelo Ponto do Cupim, né? Que é aqui na pessoa do Rogério. E obrigada, Eldivan Alves. Obrigada mais uma vez à Prefeitura Municipal do Crato, à Secretaria de Cultura, ao projeto Praça do Céu, né? Que está aí nos abrilhantando com esse projeto de São João online, por mais que seja virtual, mas o amor permanece, a fogueira acesa em nossos corações. Quero deixar um agradecimento especial para Carlos Jefferson, que me ajudou muito aí.